Muito bem, julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos, artigo 1036 a 1041 do novo Código de Processo Civil de 2015. Artigo 1036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para o julgamento de acordo com as disposições desta subseção, observado o disposto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º. O presidente ou vice-presidente de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal selecionará 2 ou mais recursos representativos da controvérsia que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. Parágrafo 2º. Muito bem, nós temos que as inovações trazidas pelo novo CPC começam a partir do parágrafo 2º. Vamos lá. O interessado pode requerer ao presidente ou vice-presidente que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso especial ou extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 dias para manifestar-se sobre esse requerimento. Mesma regra, então, das disposições gerais do recurso extraordinário e do recurso especial. Havendo, então, aí a possibilidade do interessado fazer o requerimento para que se exclua da decisão de sobrestamento, inadmita o recurso especial ou extraordinário, no caso de interposição intempestiva, e prazo para manifestação de 5 dias. Parágrafo 3º. Da decisão que indeferir este requerimento, caberá agravo nos termos do 1042. Parágrafo 4º. A escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal não vinculará o relator no Tribunal Superior, que poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia. Muito bem, estamos falando aqui de recursos repetitivos, ou seja, recursos que são ingressados com o mesmo fundamento, recursos que versam sobre a mesma matéria. E nós temos então aqui a possibilidade da escolha, seleção de outros recursos que representem essas manifestações repetitivas e que representem a existência de controvérsia. Parágrafo 5º. O relator em tribunal superior também poderá selecionar 2 ou mais recursos representativos da controvérsia para o julgamento da questão de direito, independentemente da iniciativa do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem. Mesma possibilidade aqui, inovação trazida pelo CPC de 2015, possibilidade de escolha de 2 recursos que manifestem a controvérsia com relação aos recursos repetitivos interpostos. Parágrafo 6º. Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. Muito bem, parágrafo 6º, parágrafo importante, que relata que
esses recursos escolhidos para que seja feita a comparação da controvérsia não poderá ser feita de qualquer modo. Este recurso escolhido aí, ele deve necessariamente conter de forma abrangente a argumentação e decisão a respeito da questão a ser decidida. Temos, então, correspondência dos artigos 543b e 543c para parágrafo 1º e caput do artigo 1036 do CPC de 2015. 1037. Selecionados os recursos, o relator no Tribunal Superior, constatando a presença do pressuposto do caput do artigo 1036, proferirá decisão de afetação na qual, diante da incidência dos pressupostos do 1036 caput, a decisão proferida deverá identificar com precisão a questão a ser submetida a julgamento. Temos questões de controvérsia, temos recursos repetitivos, deveremos necessariamente realizar a identificação com precisão da questão submetida a julgamento. 2. Determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Ou seja, o inciso 2º, ele também suspende a tramitação de todos os recursos que versem sobre a mesma matéria que está sendo analisada nestes recursos. Inciso 3º, poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. Inovação ainda, essa decisão poderá solicitar que um novo recurso que tenha uma matéria controversa, aquele que foi impetrado, seja remetido para comparação. Parágrafo 1º. Se, após receber os recursos selecionados pelo presidente ou pelo vice-presidente de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal, não se proceder à afetação, o relator no Tribunal Superior comunicará o fato ao presidente ou ao vice-presidente que os houver enviado para que seja revogada a decisão de suspensão referida no artigo 1036, parágrafo 1º. Muito bem, como nós temos aqui a remessa de um recurso para que sejam comparados, nós temos aqui que não efetivada essa afetação a quê? A questão prejudicial, ou seja, não existiu, não se trata de um recurso repetitivo, essa decisão de suspensão deverá ser revogada. Inovação do parágrafo 1º. Parágrafo 2º. É vedado ao órgão colegiado decidir, para os fins do artigo 1040, questão não dilatada na decisão a que se refere o inciso 1 do caput. Ou seja, tribunal, órgão colegiado, não poderá decidir questão que não esteja delimitada na decisão objeto deste recurso. Parágrafo 3º. Havendo mais de uma afetação, será prevento o relator que primeiro tiver proferido a decisão a que se refere o inciso 1 do caput. Ou seja, nós temos mais de uma controvérsia, mais de uma afetação. O juízo prevento é aquele que tiver proferido
a decisão em primeiro lugar. Parágrafo 4º. Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de 1 ano e terão preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. Muito bem, nós temos o prazo para julgamento de 1 ano. Esses recursos passarão na frente de todos os recursos já em tramitação, exceto daqueles que tenham réu preso ou pedido de habeas corpus. Parágrafo 5º. Não ocorrendo o julgamento no prazo de 1 ano, a contar da publicação da decisão de que trata o inciso 1 do caput, cessam automaticamente, em todo o território nacional, a afetação e a suspensão dos processos, que retomarão seu curso normal. Se esses recursos repetitivos não forem julgados no prazo de 1 ano, os processos afetados por ele, como não houve o julgamento, deverão retomar o seu curso normal. Parágrafo 6º. Ocorrendo a hipótese do parágrafo 5º, é permitido a outro relator do respectivo Tribunal Superior afetar 2 ou mais recursos representativos da controvérsia na forma do 1036. Muito bem, se não houve julgamento no prazo de 1 ano, caso os processos não retomem seu curso normal, o relator poderá suscitar mais 2 recursos que representem a controvérsia e poderá decidir sobre a questão dos recursos repetitivos. Parágrafo 7º. Quando os recursos requisitados na forma do inciso 3º do caput contiverem outras questões além daquela que é objeto da afetação, caberá ao tribunal decidir esta em primeiro lugar e depois as demais, em acórdão específico para cada processo. Muito bem, parágrafo 7º nos diz que as questões de afetação serão decididas em primeiro lugar e as demais serão decididas posteriormente. Parágrafo 8º. As partes deverão ser intimadas a decisão de suspensão de seu processo a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator quando informado da decisão a que se refere o inciso 2 do caput. Possibilidade, necessidade da intimação das partes sobre a decisão de suspensão dos processos. Parágrafo 9º. Demonstrando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. Ou seja, a controvérsia não existe. O que acontecerá? A parte solicitará que o seu processo continue em tramitação, justamente porque o seu processo não foi afetado pelo recurso repetitivo. Parágrafo 10. O requerimento a que se refere o parágrafo 9º será dirigido, ou seja, o requerimento de prosseguimento do feito será dirigido 1. Ao juiz, se o processo subestado estiver ainda em primeiro grau. 2. Ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem. 3. Ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem. E 4. Ao relator no Tribunal Superior de recurso especial ou de recurso extraordinário, cujo processamento houver sido sobrestado. Muito bem, no parágrafo 10, nós temos as formas de requerimento que se referem ao parágrafo 9º. Parágrafo 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o parágrafo 9º no prazo de 5 dias. Prazo, então, de 5 dias para
que a parte contrária seja ouvida. 12. Reconhecida a distinção, no caso 1 dos incisos 1, 2 e 4 do parágrafo 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo. Então, o próprio juiz ou relator, nas hipóteses 1, 2 e 4 do parágrafo 10, ele mesmo dará prosseguimento ao processo. 2. Do inciso 3, inciso terceiro do parágrafo 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente se houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo Tribunal Superior, na forma do 1030, parágrafo único. Inciso terceiro, o relator comunicará a decisão. Parágrafo 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o parágrafo 9º, caberá agravo de instrumento se o processo estiver em primeiro grau e parágrafo 2º, agravo interno se for decisão de relator. Recursos aqui: agravo de instrumento com relação ao sobrestamento quando o processo estiver no juízo de primeiro grau e agravo interno, logicamente, desde que acolhidas todas as regras do tribunal, do regimento interno do tribunal, se a decisão for aí do relator. Então, nós temos inovação com relação ao artigo 1037. 1038. O relator poderá 1. Solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o regimento interno. Muito bem, no caso aqui do estudo da controvérsia, da manifestação da controvérsia, poderá ser admitida que pessoas, órgãos ou entidades se manifestem neste recurso. 2. Fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria, com a finalidade de instruir o procedimento. Novidade aqui no inciso 2º, a audiência pública com a finalidade de se ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria. 3. Requisitar informações aos tribunais inferiores a respeito da controvérsia e, cumprida a diligência, intimará o MP, o Ministério Público, para manifestar-se. Parágrafo 1º. No caso do inciso 3º, ou seja, manifestação do Ministério Público, os prazos respectivos serão de 15 dias e os atos serão praticados, sempre que possível, por meio eletrônico. Nenhuma alteração aí do CPC de 73. Parágrafo 2º. Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida a cópia do relatório aos demais ministros, haverá inclusão em pauta, devendo ocorrer o julgamento com preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. Parágrafo 3º. O conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos da tese jurídica discutida, favoráveis ou contrárias. Inovação aqui no parágrafo 3º. O conteúdo do acórdão deverá conter todas as teses combatidas no recurso, sejam favoráveis ou contrárias a esses recursos repetitivos. No mais, correspondência aí ao 543-C do CPC de 75. 1039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão
prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia, ou os decidirão aplicando a tese firmada. Inovação aqui no caput. Se tivermos a incidência desses recursos repetitivos, os órgãos colegiados ou eles declararão prejudicados os recursos que tratem da mesma controvérsia, ou eles decidirão com base na nova decisão proferida neste recurso repetitivo. Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido processado. Nenhuma alteração ao CPC de 73 e, se foi negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, logicamente que esses recursos serão automaticamente inadmitidos. Correspondência do parágrafo único do 543-B do CPC de 73. 1040. Publicado o acórdão paradigma. Qual é o acórdão paradigma? É aquele acórdão que solucionou a controvérsia no caso de recursos repetitivos. É aquele acórdão que deu a decisão final. 1. O presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimentos aos recursos especiais e extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Tribunal Superior. 2. O órgão que proferiu o acórdão recorrido na origem reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior. Muito bem, com relação ao acórdão paradigma, inciso 1º e 2º do 1040, tem a mesma correspondência do 543-C do CPC de 73. As inovações estão a partir do inciso 3º. Os processos suspensos em primeiro e em segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e a aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior. Aqueles processos que foram suspensos retomarão o seu curso e o seu julgamento deverá ser feito com base na nova tese firmada pelo Tribunal Superior. 4. Se os recursos versarem sobre questão relativa à prestação de serviço público, objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para a fiscalização da efetiva aplicação por parte dos entes sujeitos à regulação da tese adotada. Então, nós temos aqui que se os recursos versarem sobre matéria de prestação de serviço público, concessão, permissão ou autorização, o julgamento deste recurso deverá ser levado a conhecimento do órgão ou agência reguladora que fiscaliza a efetiva aplicação dos sujeitos da regulação das teses que foram adotadas aqui nesses recursos. Ou seja, as agências reguladoras deverão se adequarem à questão resolvida aqui no processo, aqui neste recurso repetitivo. Parágrafo 1º. A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso
representativo da controvérsia. Muito bem. A parte poderá desistir da ação se essa ação versará sobre o mesmo objeto que deu origem àquele recurso que teve a matéria já resolvida. Parágrafo 2º. Se a desistência ocorrer antes de oferecida a contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas de honorários de sucumbência. Nós temos, então, que se essa desistência ocorrer antes do oferecimento da contestação pela parte contrária, essa parte que desistiu, ou seja, o autor do processo, ficará isento aí do pagamento de custas e honorários de sucumbência. Parágrafo 3º. A desistência apresentada nos termos do parágrafo 1º independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação. Significa que o autor poderá desistir da ação com base naquele recurso repetitivo que já solucionou a controvérsia da matéria abrangida no processo, poderá então desistir do recurso mesmo sem o consentimento do réu, ainda que já tenha sido apresentada a contestação. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior na forma do artigo 1036, parágrafo 1º. Caput do 1041. Nenhuma alteração, correspondência ao 543. Inovações a partir do parágrafo 1º. Realizado o juízo de retratação com a alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas, cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração. Ou seja, houve juízo de retratação e alteração do acórdão. O tribunal deverá decidir todas as questões, mesmo que elas não tenham sido enfrentadas neste recurso, né? Então, como tivemos uma alteração no caso aqui do juízo de retratação, teremos aí, então, a decisão sobre todas as questões. Parágrafo 2º. Quando ocorrer a hipótese do inciso 2º do caput do artigo 1040 e o recurso versar sobre as outras questões, caberá ao presidente do tribunal, depois de reexame pelo órgão de origem, independentemente de ratificação do recurso ou de juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao Tribunal Superior para julgamento das demais questões. Então, no parágrafo 2º, nós temos aí a remessa para o Tribunal Superior para a análise das demais questões. Muito bem. Isso era o que eu tinha que expor para vocês com relação às inovações trazidas aos recursos extraordinários e recurso especial pelo novo Código de Processo Civil, este de 2015. Nos vemos, então, nos próximos módulos.